Vamos começar um pouco sobre os componentes fundamentais do solo. São componentes que são responsáveis pela composição e fertilidade dos solos. Antes de que nós possamos conversar sobre esses componentes, é importante nós lembrarmos sobre o conceito do que é solo. O que é o solo? Ele é um corpo de material inconsolidado que recobre a superfície terrestre emersa entre a litosfera e a atmosfera. Traduzindo isso tudo que está aí. Ele está falando de superfície terrestre emersa, é aquela superfície terrestre que está fora da água. E ele fala que está entre a litosfera e a atmosfera. O solo é nada mais do que como se fosse essa pequena película que se encontra entre a atmosfera, que é a camada gasosa do planeta Terra, e a litosfera, que é essa camada que está abaixo do solo. Nesse exato momento você está no solo. Por mais que você diga, mas eu estou no meu apartamento, mas o teu apartamento está construído sobre o solo. É importante também lembrar que os solos eles são constituídos de três fases distintas. Uma fase sólida, que é composta pelos minerais e matéria orgânica. Uma fase líquida, que é essa solução do solo, que nada mais é do que a água no solo. E a fase gasosa, que é o ar que também influencia diretamente na formação desse solo. Influencia também na composição e na fertilidade dele. Esses fatores todos ocorrem devido à ação de um fenômeno chamado intemperismo, que tanto pode ser físico ou químico. Esse intemperismo que ele vai agir de uma forma que eu posso dizer, vai ser a erosão que vai agir nesse solo. É através desse intemperismo, como por exemplo, os ventos vão atuar sobre as rochas mais altas e vão levar essas partículas através da fragmentação para regiões mais baixas, vão dar origem a alguns tipos de rocha e obviamente também a alguns tipos de solo. É através desse intemperismo que você vai ter a ação das chuvas e vai desgastar o terreno, pode lavar o solo, e é através dessa chuva que aquela solução de água vai entrar no solo, o solo vai absorvê-la e que vai ser também extremamente benéfico para ela. Vamos conversar agora sobre os componentes fundamentais do solo, e esses componentes eles são 4. São os elementos e partículas minerais, é a matéria orgânica, a água e o ar. Vamos começar conversando sobre os elementos e partículas minerais. Eles compreendem ali os minerais propriamente ditos, como potássio e fósforo, além das partículas de argila e areia. Esses elementos minerais eles são os verdadeiros nutrientes das plantas. Nessa imagem você está vendo aí uma infinidade de coisas, mas o que é mais importante é que você identifique aí os legumes, as verduras e as frutas. Tanto é que assim a gente pode dizer que enquanto as plantas se alimentam desses nutrientes, nós nos alimentamos indiretamente deles por intermédio das plantas. Então, boa parte daquelas vitaminas e minerais que você absorve através das plantas já foi absorvida por elas lá atrás, naquele período de cultivo, através da ação do solo. O outro elemento bem importante é a matéria orgânica. Ela se constitui ali como um fator muito importante para o solo e para a fertilidade desse solo. Deixa eu te dar um exemplo de um fenômeno que acontece, por exemplo, nas florestas, especialmente na floresta amazônica, chamado de ciclagem dos nutrientes. O que seria essa ciclagem dos nutrientes? Nada mais é do que a decomposição de toda a matéria orgânica que existe na floresta, e essa decomposição se dá no solo, como você está vendo aqui, nessa imagem. Nada mais é do que resto de folhas, resto de galhos, resto de frutas, que vão ser decompostos por aqueles micro-organismos existentes no solo e vão gerar os nutrientes necessários para a sobrevivência da floresta. E também essa matéria orgânica ela é responsável pela vida dos micro-organismos, os quais, além de fixar o nitrogênio do ar no solo, também restituem esse nitrogênio, o fósforo e o enxofre para o solo que se decompõe. Como, por exemplo, você está vendo aqui minhocas. Elas ajudam também na fertilidade desse solo através da deposição de todas essas substâncias que nós falamos aqui agora. Um outro efeito também que é interessante lembrar são as queimadas. Lembrando que quando eu falo de queimadas, eu estou falando aqui das queimadas naturais. Elas também são extremamente benéficas para o solo. Por quê? Através da deposição das cinzas geradas por essas queimadas. Por isso que é bem importante que nós preservemos também essas regiões. Porque a remoção dessas cinzas, através da ação humana, ela é prejudicial para o solo. Porque ela está ali também fortalecendo de nutrientes aquela área. Esse eu posso dizer que é um dos mais importantes aspectos que nós vamos analisar aqui, que é a água. É importante você lembrar que sem água, meu amigo, não existiria
vida na Terra. A água ela é um componente essencial para a existência de vida na Terra, obviamente também para as plantas que também são seres vivos. Por meio dessa água, vários nutrientes são absorvidos pelo solo. Você vai ter uma absorção de nutrientes pelo solo. A água vai levar esses nutrientes lá para as regiões mais fundas do solo. E além disso, essa água também é responsável pela distribuição de substâncias elaboradas pelos órgãos das plantas. Portanto, é extremamente importante você lembrar disso. A água ela é um componente essencial e é através dela que o solo vai absorver boa parte daqueles nutrientes necessários para a sobrevivência das plantas. E outro aspecto bem importante é o ar. O ar tem uma importância muito grande para o solo e para as plantas em virtude das trocas gasosas que ocorrem entre eles. O oxigênio contido no ar atmosférico ele é fundamental para a respiração das plantas e vegetais. Quanto a esse aspecto de fertilidade, a gente pode dizer que um solo fértil é um solo rico em nutrientes. E esses nutrientes eles vão se dividir em dois aspectos ali que nós chamamos de macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes, eles são aqueles que nós podemos dizer os nutrientes mais importantes, como por exemplo, o nitrogênio, potássio também, nitrogênio e potássio, vamos dar esses dois exemplos. E os micronutrientes são aqueles de menor importância para o solo, como por exemplo o ferro e o manganês. Portanto, os macronutrientes são aqueles nutrientes que têm uma maior importância para o solo e os micronutrientes são aqueles nutrientes que têm uma importância menor para o solo. Embora que é importante ressaltar que todos os nutrientes são importantes para o solo. Sempre lembrando disso. Por mais que eles tenham essa classificação de macronutrientes e micronutrientes, todos eles têm a sua importância para a formação do solo, para o enriquecimento desse solo. Até porque as plantas elas têm necessidade de cada um deles.